E aí, pessoal, tudo tranquilo? O Rio Negro divulgou o relatório gerencial desse mês e a gente vai passar aqui por alguns pontos, e um dos pontos é o novo nível de distribuição, e a gente vai ver o porquê, né, desse novo nível de distribuição do fundo. Então, o Rio Negro, ele é um FII de gestão passiva, né? Então as pessoas que fazem a gestão, elas não podem vender os imóveis, né? Isso que significa. A taxa de administração dele, 0,2% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, uma taxa baixa. Os FIIs de gestão passiva, eles têm essa característica, né, de ter uma taxa mais baixa. O objetivo e política aqui de investimento do fundo, ele é proprietário do edifício Padauri e do edifício Demini, né? Então, esses são dois edifícios que existem lá nesse complexo e, junto com o Deck Park, né, eles fazem parte do patrimônio do fundo. Eles ficam ali no condomínio do Centro Administrativo Rio Negro. A gente vai ver umas fotos aí um pouco mais para trás dos ativos do fundo, né? Então, aqui o gestor ele fez alguns comentários já, e quais foram esses comentários, né? Então, vou colocar aqui só a tela, deixa eu ver. Esse novo patamar aí, né, ele deve ficar em torno aí de 0,36 a 0,40 por cota. Então, foi esse o recado da gestão, novo patamar de distribuição de rendimentos. Então, esse nível de distribuição deverá consumir parte do saldo de resultados acumulados do fundo. Então, o fundo ainda tem resultados acumulados, e a partir do momento que ele vai mantendo esse nível de distribuição, aí ele vai zerar essa quantidade, aí depois ele deve diminuir ainda um pouco mais a questão dos rendimentos. Então, tudo isso foi aumento dos gastos e a vacância, né? A vacância do fundo a gente vai ver que ela está um pouco elevada. Que a vantagem do portfólio é que conseguimos atender demandas que vão de 300 metros a 3 mil metros quadrados, né? Então, está tendo um número de visitas, a gente vê aqui o número de visitas para o fundo é 2, 4, 5, 3, né, por mês. Então, existem pessoas que estão interessadas, estão procurando os imóveis do fundo, então ainda está com uma vacância um pouco elevada. Então, o setor de escritórios como um todo está, né, passando por esse problema. Então, aqui está o Alphaville, né, o mercado imobiliário Alphaville em 2023, e aí tem a localização do centro comercial Alphaville, que fica lá em São Paulo. É um pouquinho mais afastado lá do centro de São Paulo que a gente conhece, né? Então ele tem algumas questões, né? Eles são diferentes lá do centro de São Paulo. Então por isso que a vacância é um pouco mais elevada, até porque não é uma região primária, né, lá de São Paulo. E aí a gente vê os resultados, então o resultado dos últimos 12 meses, né, de agosto de 22 até julho de 2023, então foi um resultado bastante disperso, um pouco maior no mês, um pouco menor no outro, mas foi um resultado médio ali em torno de 0,40 por cota, tá? Então foi 4,80 e pouco nos últimos 12 meses, né, de resultado, dividido por 12 dá uma média de 0,40 por cota. Então tem aqui, ó, 4,85 resultado por cota nos últimos 12 meses, né? Então aproximadamente 40 centavos por cota. Então, a gente vê a rentabilidade do fundo aqui desde o início. Então, o fundo é de 2012, tem um pouco mais de 10 anos, tem uns 11 anos aí. E a gente vê que ele acompanhou mais ou menos o IFIX até em torno ali de 2019, depois ele teve uma performance bem pior, né? Então, ele caiu muito, né, depois da pandemia. Ele começou a cair bastante e né, teve um retorno, uma performance bem pior do que o IFIX em si. Então, a vacância do Rio Negro está em torno de 24, 25, até 30, né, agora o segundo trimestre de 2023, né, podendo chegar ali a projeção na faixa de 34,4%. Né? Então, a vacância está aumentando. Então, a vacância aumentando, também as despesas aumentam, e os rendimentos que o fundo vai distribuir, eles acabam diminuindo. Tá bom?
Então, esse aqui é o contrato, né, os níveis de APL por setor, né, quais são os setores que ele está mais exposto, principalmente a parte de serviço, tecnologia, percentual da receita, né? Então, pessoal, 18% a parte de serviços, 18% a parte de tecnologia, então também diversificado com relação aos tipos de receita. E aí a gente vê aqui, né, como é que está a questão da vacância do fundo, o que está vago, né, dos prédios aqui, esse aqui é o Padaria, um dos edifícios, né, do fundo, então temos andares vagos aqui, esse aqui é o Demini e o Deck Pacto, o bloco C, tem também vários andares vagos aqui que são em amarelo, né. Então esse aí são as fotos do fundo, né, então ele tem, né, os empreendimentos, eles são bonitos, né, você vê a fachada dele, né, a parte de acabamento, então ele tem realmente uma qualidade, né, dos imóveis que estão do patrimônio do fundo, só que a localização não está ajudando muito, né, é uma localização secundária, e ao mesmo tempo, né, que a vacância também está bastante elevada. Então isso está fazendo com que, né, o fundo sofra um pouquinho nessa questão de distribuição de rendimentos. Então o FII é proprietário de duas dessas 4 torres, né, são 4 torres nesse complexo aqui, o Padaria e o Demini pertencente aí ao fundo. Então, isso aí era o que eu tinha para hoje aí, para falar para vocês sobre o RNG11. Então, vai passar por um momento aí ainda difícil, né, por conta tanto a questão da vacância quanto o resultado operacional que está vindo um pouco mais fraco por conta do aumento de despesas e também do aumento de vacância. Então, um grande abraço, fique tranquilo.